Vamos lá então, estamos no ar com mais um Unicast, o podcast da Unifev, é isso mesmo, a nossa faculdade ganhou um podcast, nesse cenário lindo aqui da rádio da TV Unifev, a gente não podia ficar atrás dessa moda toda, né? Então a gente veio também para a internet, para o YouTube, para o nosso canal do YouTube. O diferencial do nosso podcast é que a gente também está na TV Unifev, que é a TV de Votuporanga, transmitida para mais de 300 mil pessoas aqui da nossa região. Então nós temos aí em Andeara, Cosmorama, Paris, uma galera ligadinha aqui na TV Unifev. Então muito obrigada a todos vocês. E eu vou começar então apresentando, né, os nossos convidados. O Unicast, que ele tem esse objetivo de falar sobre o ensino superior, né? A gente está aí no finalzinho de 2023 já, pois é, você piscou, já é setembro. E aí tem 2024 e não dá para ficar parado, a gente tem que correr atrás da nossa formação. Inscrição do vestibular da Unifev estão abertas as inscrições, então fica aqui também já desde já o nosso convite para que você compartilhe essa live com um jovem que está indeciso ainda, o que eu faço, para onde eu vou. Então, é esse o teu caminho, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia aqui. Pedimos a abertura da câmera para mostrar os nossos queridos convidados. Uma salva de palmas para todos eles. Aí. É isso aí, pessoas super especiais, agenda lotada. Estamos aqui com uma médica conhecidíssima em Votuporanga, Beto, loucura, Rodrigo. Então, vamos falar um pouquinho. Se apresenta pra gente, Beto. Bom, meu nome é Roberto Carlos Graci Malta, mas o pessoal conhece como Beto Malta. Roberto Carlos, olha que chique. Roberto Carlos, não gosto muito não, mas prefiro mais o Beto Malta mesmo. Tá bom. E eu sou farmacêutico e também biomédico e estou aqui em Votuporanga desde 2002. Ah, você não era de Votu, então? Não, eu era de Lins. Lins, tá. Mas morei em Marília um tempão. Aí veio pra cidade grande. Vim pra cidade grande. Tô esperando um shopping ainda aqui, né? Mas é bom, né? Vai sair? Que joia, que bom. Daí. Então, estou em Votuporanga desde 2002, aí comecei a coordenar o curso de farmácia em 2003 e em 2019 assumi também a coordenação do curso de biomedicina. Tá. Estamos aqui. A gente vai falar um pouquinho dessa diferença, porque farmácia e biomedicina, para quem não entende nada, é tudo a mesma coisa. Sim, mas não parecido, é a mesma mas coisa. Não é a mesma coisa. Tem muita informação importante para passar aí, né, Beto? Tem sim. Por favor. Bom, pessoal, eu sou o Rodrigo, eu me chamo Rodrigo Salles Maturana. Eu tô aqui em Votuporanga desde 2020. Você também não era de Votu? Então, minha família, ela veio pra cá em 2002. Aí depois eu saí de Votuporanga em 2009. Sim. Aí voltei recentemente. Você ficou fora estudando? Fiquei fora, eu me formei em engenharia mecânica. Aí eu me formei lá em Ilha Solteira. Aí depois vim pra cá. Voltei em 2020, que eu consegui um trabalho aqui no Sebrae, que é aqui na região. Sim. Aí depois tive a oportunidade de entrar no curso de engenharia mecânica aqui da Unifev. Aí agora estou assumindo como coordenador de adjunto, tanto do curso de engenharia mecânica como curso de engenharia civil. Muito legal. As engenharias são muito famosas, né? São muito famosas. Muito legal. A gente teve já falamos aqui com o Fernando Menecheri da computação, da elétrica também. Então, as engenharias estão bombando aqui na nossa região. Uma cidade de desenvolvimento, Sim. Uma região de desenvolvimento, né, Rodrigo? Muito importante. Com certeza. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E doutora Beth, maravilhosa como sempre, com seus belos cabelos, com todo o seu conhecimento. Seus muitos cabelos. Sempre linda. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. O nome todo, né? Meu nome é comprido. Verdade, Elizabeth Garcia Ferreira Arroio Marques. Ah lá. Eu estou em Votuporanga desde 1980. Né, eu casei e vim para cá, não era daqui. Meu marido já era daqui há muito tempo. Beto também. Beto Arroio. E eu trabalhei, né, no consultório, trabalhei nos hospitais, casa de saúde. Aí, em 2001, fui secretária de saúde, né? Você estava na prefeitura, de 2001 a 2008. Nessa época, quando foi lançada a sementinha da medicina na Unifev. Foi e eu me lembro já. Que nós fizemos um levantamento de todo o cenário que a gente tinha na saúde pública para oferecer como campo de estágio para os alunos. E aí demorou, a faculdade saiu em 2012. 2012. Né? Nossa, desde 2012 já nós temos medicina aqui em Votuporanga? Temos, Como 2012. passou rápido? Nós estamos, agora entrou a 12ª turma. 12ª, Agora então já em formamos agosto. 11 turmas já de médicos. Não, formamos 6 turmas. 6 turmas. Porque as outras estão cursando. Verdade, tá. E aí eu entrei em 2013, em junho de 2013, como docente da medicina da Unifev. Tá. E aí
Em 2021 eu assumi a coordenação, então há 2 anos estou na coordenação do curso. Mas você atende em consultório ainda, doutora? Atendo Qual que é a sua consultório, especialização tá? mesmo? Eu faço clínica. Clínica, tá. Pois é. Geral. E dá tempo disso tudo, gente? Que dá loucura. tempo. E eu tenho, desde 2001 também, eu faço CNH, né? No Poupa Tempo. Quando o Poupa Tempo abriu, a gente fazia só no consultório. Quando o Poupa Tempo abriu, eu fui para o Poupa Tempo. Então, é um serviço de 22 anos que eu também não poderia deixar de fazer. Então, eu estou com essas 3 atividades. Pois é, meu Deus. E a gente acha que faz muita mãe, coisa. Também é mãe, esposa e avó. E a avó. Maravilhoso. Hoje o melhor serviço é a avó, gente. Eu amo a medicina, amo tudo que eu faço. Como dizia minha sogra, amo meus filhos, meu marido, mas os netos, as netas, elas são especiais. Que legal, muito bom, muito bem-vinda mesmo. Muita coisa, né? E podcast, né, Beto? Você curte bastante essa área, né? Bom, então, eu gostaria de dizer que eu estou debutando aqui no podcast. Você nunca participou de nenhum? Nunca participei de nenhum podcast. Obrigado pela oportunidade. Imagina. E acho muito legal, muito interessante o formato do programa, que é um programa mais descontraído. Sim, né? Onde a gente pode falar, assim... as dúvidas, né? Entre várias pessoas, tirando visões diferentes, né? É uma conversa, né? É um bate-papo. Eu tava bem pensando legal. nisso, eu falei, eu não sabia que eu queria apresentar um podcast até apresentar um podcast. É muito mais legal, gente. Muito mais legal. Só faltou mais uma solto. cervejinha Olha lá, aqui, né? não, já- Um petisquinho aqui. Aí você já vai me complicar um pouco. O máximo que eu consegui oferecer uma foi uma aguinha já tá água. bom, Já bom. tá ótimo, na canequinha aí personalizada. O Beto, inclusive, teve uma experiência na TV, né, Beto? De comunicação, Sim, né? tinha um programa Que aí, legal isso, Além né? da Mesa, que foi muito legal, uma experiência muito jóia também. Que o intuito, na verdade, não era muito divulgar as receitas, Sim. né? Mas sim divulgar as profissões. Tá. Então, assim, pegava um advogado e a gente ia para a cozinha e enquanto ele preparava alguma coisa que ele gostava lá, ele falava um pouquinho da profissão dele. Né? Então, foi um programa bem legal aí que o pessoal gostou bastante. Muito né? bom. Tem uma repercussão ainda, que a gente sai na rua, você não fazia o programa? Eu falo assim, fazia. Pode falar. Depois comia. Depois comiam, Com depois certeza. comiam. Sim, a ideia era essa também, né? A gente gravava de sexta-feira, então sexta-feira já tinha o dia fechado. Né? A gente tinha almoço garantido. É legal a gente tá aqui falando sobre comunicação, né? Podcast, comunicação e tal. É importante hoje em dia a gente pensar, né, doutora, que não dá mais para ser um profissional, por exemplo, eu sou médico, eu não preciso saber falar, eu não preciso ter oratória, não preciso, né, tanta coisa assim, eu fico ali no meu consultório. E não é mais assim, né, doutora? As pessoas hoje, as que se diferenciam, elas sabem se posicionar bem, defender argumentos, né? E até o paciente, né? Porque antigamente o paciente levava o resultado do exame para o médico, sem abrir, o médico olhava e também não explicava. E às vezes, quando o paciente levava aberto, tinha alguns que falavam assim: você abriu o exame? Então agora você medica. Né? Você entende de exame? Você já não ouviu essa história? Eu já ouvi essa história. Você abre o exame? Lógico. E antigamente a gente não tinha nem muito acesso ao exame, porque o exame ia direto para o médico, né? Em alguns lugares. Aí hoje não, hoje o paciente chega, ele quer saber por que deu aquilo, né? Se Já melhorar, pesquisou vai no para Google? quanto? Já Ele pesquisou na internet. per- Aí a internet já falou um monte de coisa Já tem ruim todas as daqui. doenças possíveis. E aí Já. já tem tudo. Tô morrendo. Às vezes ele vem super preocupado, né? Achando que é muito pior do que aquilo ali. E tem essa E dentro da farmácia também, fala isso daí, dentro da farmácia também. O pessoal chega lá, eu quero tal medicamento porque meu vizinho falou que é bom para tal coisa. Ele já sabe o que ele tem que tomar. Já sabe que ele tem que tomar, porque o vizinho dele falou que é bom. E aí você tem que desmistificar tudo isso, né? Então, assim, a comunicação é de extrema importância. Até entre o profissional e o paciente, o profissional e o cliente, e entre os profissionais também. Né? Porque hoje em dia a gente fala muito de equipe multiprofissional. E você tem que saber conversar, explicar o assunto referente à tua área, né? Mostrar domínio, mostrar conhecimento, para você poder focar no paciente, né? Porque o foco de uma equipe multiprofissional na área de saúde é o paciente. Então a gente conversa bastante aí. E tá sempre nas redes sociais, também divulgando o teu trabalho, né? Eu acho que é legal isso, né? Aproveitar esse espaço. Antes da gente começar a falar dos cursos, eu queria falar com a doutora aqui sobre o projeto, né? Essa missão importante que a gente já mostrou aqui na TV Unifev, que foi a ida de alunos do curso de medicina para Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uma missão voluntária, né, doutora? Queria que você contasse um pouquinho sobre essa missão, como é que foi, esses alunos que tiveram esse contato com povos indígenas, né, de Dourados. Foi uma coisa sensacional, fiquei
muito fã bacana. do projeto. Na realidade, essa missão ela foi uma iniciativa dos alunos. Né? Sim. Eu fui procurada por um aluno que gostaria de participar da missão. E essa missão, ela envolve as universidades, então ele tem que ter o apoio, tem que ter o aval do coordenador. Aí, quando ele apresentou, eu virei e falei, mas espera lá, para onde vocês vão? Quem é o responsável? Como que funciona lá? Né? O que é que vocês vão fazer? Porque a hora que você assina para um aluno ir, né, você também se torna responsável por aquilo. Aí ele falou assim, não, vou trazer tudo para a senhora. Aí ele me trouxe, né, um folderzinho do que era a missão. E eu li, fiquei encantada, porque a missão, ela tem muitas coisas a fazer. Além deles atenderem os povos indígenas, né, eles se comunicam, eles cozinham, eles limpam banheiro. Então, eu me lembro que alguém falou assim, nossa, tem aluno que nunca andou nem de circular, agora ele vai lavar banheiro. Falei, vai, isso é muito bom para você conhecer a realidade. E aí a gente entrou em contato com o responsável pela missão, que é o padre Eduardo de Jales, e ele foi muito solícito, ele veio para cá, a gente sentou numa mesa como essa, ele apresentou a missão, e nós tínhamos 5 vagas antigamente. Aí depois, eu acho que ele também gostou daqui, aí ele falou, doutor, eu posso oferecer 10 vagas. Aí a gente já tinha 30 inscritos para ir. E aí nós fizemos uma seleção, acabaram indo, teria que ir um professor da universidade, toda a universidade tem que mandar um professor que é responsável, né, pelos alunos. E aí foi um professor, que foi o Reinaldo, que eu acho que foi muito bem escolhido. E aí, Beto, quando alguém quiser ir lá, o Reinaldo gostou muito, disse que volta. Eu tive essa experiência já. Ah, Você já participou? Não, minha tese de doutorado foi em cima de povos indígenas. Então eu tive em 2003 nessa reserva de Dourados. Que legal. E em 2010 no Xingu. Eu fiquei uma semana na reserva indígena do Xingu. Dizem que a gente volta outra pessoa mesmo, né? Volta, é um volta, outro mundo, né, ali, é um né? outro mundo. É. É um outro mundo, uma outra realidade. Assim, são povos que estão... Na época, eles já estavam com vários problemas com relação à saúde, né? E com relação ao alcoolismo também, que tem na população indígena. Né? Então, acho que a gente pode contribuir muito. E, sim, esse trabalho que o curso de medicina fez aqui, acho que foi brilhante. É, muito jóia, a prática mesmo. E eles voltaram muito sensibilizados, Sim. né? Os 9 alunos, o Reinaldo, eles gostaram muito, diz que foi uma experiência incrível, que é difícil até descrever, você precisa vivenciar. Agora eu já estou com uma aluna que solicitou para ir, ela está no internato, então a gente tem que transformar essas horas de internato nas horas que ela vai cumprir lá, para o Amazonas, uma missão que o padre Eduardo vai para o Amazonas em janeiro. E parece-me que ele está preparando para o Xingu e ele tem umas outras missões aqui na nossa região que provavelmente a gente vai começar a participar também. Os alunos, eles querem participar disso. É uma experiência de vida, né? Não só profissional, uma experiência de vida para a Com pessoa. certeza, volta outra pessoa. Muito enriquecedor. Amadurece, né? Doutora, falando dessa questão da prática, da medicina na prática, né? Eu queria que você comentasse sobre isso. A Unifev, ela defende bastante isso. O curso, ele tem vários projetos, né, nesse sentido. Conta um pouquinho, o aluno que cursa medicina na Unifev, o que ele vai encontrar aqui à disposição para exercer a medicina já desde o comecinho, colocar a mão na massa ali? Na realidade, a nossa medicina, ela é de metodologias ativas, né? Então, o aluno, ele tem contato com a população e com os problemas da população desde o primeiro período, tá? Nós temos o PIESC, que são práticas integrativas, né? E eles vão a campo, né, com os docentes, vão levantar os problemas daquela comunidade e aí vão sentar e tentar fazer um projeto para resolver aqueles problemas ali. Um projeto de intervenção. Então, isso eles fazem, eles levantam os problemas no primeiro período, no segundo eles se reúnem, vão fazer o projeto, depois eles vão aplicar esse projeto. Então, desde o primeiro período, eles têm esse relacionamento com a população. Aí, nós temos outras áreas, por exemplo, nós temos a simulação realística, onde os meninos, por exemplo, do terceiro período, eles já veem parto. São laboratórios. São laboratórios de aqui simulação. Dentro da Unifev aqui mesmo. Dentro da Unifev. Legal. Né, que é outra parte
Com também robôs, ativa né? com robôs. Como chama a robô? Que é famosa? Tem a Lucina. Lucina. Que foi a primeira. Uhum. E depois tem a Atena, que ela é mais evoluída do que a Lucina. Aí nós temos o Matchman, que é o robô masculino, e nós temos os 2 bebês. Que legal. Né? Que a gente brinca e fala que é o pad e assim. Né? E ali eles têm esse tipo de simulação. E tem outros, né? Robôs de meio corpo. E aí simula o quê, doutora Lee? Que tipo de atendimento com esses robôs? Eles simulam todo tipo de atendimento. Simula parada cardíaca, infarto agudo do miocárdio, crise tireotóxica. Eles criam casos clínicos e o robô é colocado, né, no computador. O robô vai respondendo e o aluno ele tem que atuar naquele momento. Então, ele tem que fazer medicação para reverter o quadro. Se ele não conseguir, se ele errar a dose, se ele errar a medicação, o paciente morre, entre aspas, o robô morre. Tá. E é muito engraçado, porque quando você vê atuando, eles entram num desespero. Real. Quando eles veem que o paciente que não está bem, que é uma coisa real, eles ficam desesperados para atuar ali. Aí, depois que é feito aquele quadro clínico, eles fazem chama debriefing. Eles entram na sala e vão discutir por que ele errou, por que deu certo, por que não deu certo, o que ele deveria ter feito que não fez, né? E aí, com todas as patologias de urgência, é possível fazer isso com o robô. E tem a prática também na Santa Casa. Como é que tá esse projeto, essa parceria? Tá. Na Santa Casa, eles vão para o internato. Tá. Né? Então, eles fazem o 9º, em que momento 11º, 12º. São mais para o finalzinho do curso. Na metodologia tradicional, seria o 5º e o 6º ano. Tá. Como o nosso é semestre, ele vai no 9º, no 10º, 11º e 12º. E o internato é uma coisa, assim, muito boa, porque a nossa parceria com a Santa Casa é muito positiva. Nós temos um apoio muito grande lá. E é aqui, né? Qual que é o grande problema dos alunos hoje? É que muitas escolas não têm internato no local onde está a faculdade. Tá. Então, se deslocar para outra cidade, né? Tem. Às vezes tem que se deslocar para São Paulo, para Bauru. Então, às vezes, quando a gente abre uma vaga para transferência, então muita gente quer transferir já direto para o internato para fazer o internato aqui, né? Sim. E normalmente para o internato a gente nem aceita transferência, né? Ele tem que vir um pouco antes. Tá. Porque ele já chega muito tarde. Essa estrutura é muito interessante, né? Você vê, é uma cidade do interior de São Paulo, ainda nem tem 100 mil habitantes, e tem um curso de medicina que não deve nada para ninguém, né? Não. Um curso a medicina de Votuporanga não deve nada, né? Não, nós temos cirurgia cardíaca, a gente tem hemodinâmica, nós temos hemodiálise. Então, eu acho que a gente é bem coberto aqui. Com certeza. Diferenciado com relação à saúde aqui, né? Por exemplo, no caso do internato, são os vários cenários que eles passam, que eles não conseguem identificar isso em outros municípios. Não, é verdade. Dessa atenção primária, né? O curso de farmácia tem uma estrutura muito interessante também, né, Beto? De mão na massa também, farmácia, né? e biomedicina. Conta um pouquinho. Sim, os dois, o curso de farmácia, os estágios começam no primeiro ano, né? Então, são estágios que eles vão para a comunidade, são estágios que focam mais na extensão, né? Então, eles identificam problemas na comunidade mesmo e propõem soluções, né? E aí o estágio ele vai numa crescente. Eles passam pela área de análises clínicas, que é uma outra área de atuação da farmácia. Depois vão para a área de manipulação, vão para a saúde pública, né? Que aí eles entram em contato com as farmácias do município, farmácias que fazem parte da rede do município. E depois vão também para a farmácia hospitalar. Então, são várias áreas de atuação. E aí eles têm um último momento do estágio, que a gente chama de estágio de especialidade. Aí aquele farmacêutico fala assim, eu quero atuar em indústria farmacêutica. Então, através de um convênio, ele vai realizar estágio na indústria. Eu quero ir para a área de manipulação. Então, ele vai se aprimorar na manipulação, ou vai se aprimorar na homeopatia, ou na análises clínicas. Então, é um momento que ele vai direcionar o currículo dele, né? Diferenciando dos outros farmacêuticos que estão se formando. Tá. Então, é muito interessante. E o curso de biomedicina, os estágios são no último ano, de acordo com as diretrizes do curso. E aqui nós oferecemos a patologia clínica, mas ele pode sair também habilitado na área de diagnóstico por imagem e na área de estética, realizando o estágio complementar.
Tá. Aí fica por opção de cada aluno, porque alguns alunos não têm a disponibilidade para estar realizando estágio no período matutino, no período vespertino. Então, aqueles que têm podem estar realizando e complementando a sua formação. A estética está super famosa, né, e tal. O que tem na área da estética que essa galera pode atuar? Então, na área de estética, o biomédico que fizer um estágio de 500 horas, ele sai habilitado na área de estética. Já o farmacêutico, a resolução é diferente. Para o farmacêutico atuar na área de estética, ele precisa fazer uma pós-graduação em estética. Ah, tá. Então, Tá bom. são os diferenciais dos dois cursos. Então, o pessoal procura a biomedicina por conta disso, né? Por essa possibilidade dele atuar em estética. Mas o que seria essa estética? O que Então, a ele atuação faz? de estética, algumas correções, né? Vamos supor assim, correções de aplicação de ácido, né? Botox, algumas coisas que ele pode estar fazendo, o biomédico ou farmacêutico, depois de uma pós-graduação. E assim, é importante ressaltar que a estética, apesar de ser uma moda assim, né? Existem muitos procedimentos que são corretivos, né? Mas não do ponto de vista de beleza, só, né? De saúde, de né? saúde mesmo. Tá. Acho que é importante dar esse foco aí. Né? E os profissionais estão tendo um sucesso nessa área. E são áreas em franca expansão, né? Você vê, tanto medicina, engenharia, é uma galera que tem um mercado de trabalho muito amplo à disposição, Sim, né? tem mercado de trabalho. E, assim, cada profissional tem uma área de atuação, né? Por exemplo, se a gente fala do médico, do cirurgião plástico, são outros procedimentos que ele faz que o farmacêutico e o biomédico não podem fazer. Então, que isso fique bem claro, que eu acho que é importante. São mais invasivos. Isso, né? tá. Então, os profissionais biomédicos, farmacêuticos fazem são mais superficiais. Tá, joia. Né? Rodrigo, conta um pouquinho sobre os cursos de engenharia, o que a gente tem lá de estrutura também, porque eu sei que tem bastante coisa interessante. O nosso diferencial que eu vejo aqui na Unifev são nossas estruturas, nosso laboratório. A gente tem laboratório de soldagem, laboratório de fazer peça de entorno mecânico. A gente consegue tanto na parte da civil, que a gente leva os alunos desde o começo, lá já para bater mão na massa. Não sei se vocês já viram lá, o pessoal lá no fundo batendo cimento. Isso é muito legal. Assim. Sério? Já... Mão na massa, literalmente. Mão na massa, literalmente. Eu acho que é importante para o aluno, desde o começo. Eu acho que ir na prática para vivenciar, para ver se é realmente isso que ele gosta, porque é o que ele vai... É como ele vai ser o futuro dele, né? De forma geral. E uma coisa que eu vejo que é muito importante na formação de um engenheiro, que a Unifev proporciona, a gente tem uma estrutura básica, que é uma formação básica, desde a parte de matemática até a parte de computação, é uma estrutura para todas as engenharias. Eu vejo que complementa de uma maneira incrível, assim, o aluno. Então, ele sai sabendo, assim, o básico para chegar lá na parte do específico e conseguir se aprofundar bem. Tá. E no curso de engenharia mecânica, que é a parte que eu mais foco, assim, eu vejo tanto de engenharia mecânica civil, que é onde nossa área é mais focada, nosso corpo docente, eu acho que a gente pode falar com uma estrutura inteira da Unifev, tanto para medicina como para farmácia e biomédica, a gente tem um corpo docente incrível que faz o diferencial na hora do ensino. Eu acho que isso é muito importante, assim. Sim. E uma coisa que eu acho curioso, por exemplo, que quando a gente pensa em engenharia mecânica, o que a gente pensa? Carro, né? É incrível isso. A gente vai até conversar com os alunos, fala assim, mas o que você pensa em engenharia mecânica? Quero produzir carro, quero isso. E é legal que o nosso curso de engenharia mecânica... E civil, a primeira coisa que a gente pensa em engenharia civil é o quê? Construção. Né? Isso. E na engenharia mecânica, a gente vê que a área é um pouquinho mais ampla que isso, na civil também, obviamente. Nossa, na civil é absurdo. Não, a civil, construção fazer. de aeroportos, a parte de pontes. Então, a gente tem um leque muito gigante. Sim. Isso é incrível. E na parte da mecânica, se você pensar, por exemplo, o engenheiro mecânico, ele pode fazer projeto de ar-condicionado, projeto de geladeira, ele pode trabalhar na parte de aeronáutica também. Então, ele tem uma vasta área, assim, que a gente às vezes desconhece. Tanto quando eu entrei, eu falei, nossa, mas tem tudo isso mesmo? Isso é legal. Manutenção de equipamentos. Manutenção de equipamento, preventiva. Isso é muito legal. A gente trabalhar em usina, que a maioria do nosso foco lá, o pessoal vem de usina, porque é uma área que... Uma região aqui tem bastante usina. Então, isso eu acho bem legal. Assim, quando a gente vai até falar sobre o nosso curso, a gente tenta desmistificar um pouquinho essa parte só carro. E às vezes a galera acha que para exercer essa engenharia tem que ir para os grandes centros, né? E não, né, Rodrigo? Porque você tem uma região aqui que está em franco desenvolvimento e que precisa desses profissionais, Exatamente. Né? A gente vê que
os cursos de engenharia, eles sempre vai precisar de engenheiro. Então, eu acho que, ainda mais aqui na nossa região, que, querendo ou não, é algo recente para nossos cursos de engenharia mecânica e civil, então falta profissional. Então, é isso que eu acho bem importante ressaltar também. E eles podem trabalhar tanto em empresas quanto abrir o próprio negócio. Eles podem ser empreendedores. Exatamente. Né? Eu acho que a engenharia, de uma maneira geral, ela ensina você a ter essa autocrítica, essa autoanálise para você conseguir abrir um negócio. Tanto que a gente tem disciplinas de empreendedorismo, de administração, economia. Então, o aluno ele consegue ter esse senso crítico. Tanto que no final do nosso curso, a gente tem uma disciplina que é para o aluno criar uma empresa. Sim. Então, eu acho que é importante isso. Então, você tem várias áreas e consegue seguir. Eu acho que é legal isso para o aluno, sabe? Essa diversidade. Bom, você é jovem, né? Claro, dá para ver. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência de entrada no mercado de trabalho. Como é que foi? Porque muitos jovens vêm fazer faculdade e não sabem, né, como começar, como construir uma carreira. O que você diria para essa galera aí que está começando? Olha, quando você está para se formar, eu acho que todos passaram por isso, a gente fica nessa dificuldade. O que eu vou fazer quando eu me formar? Eu estava na mesma dúvida, porque como o campo de engenharia é muito amplo, eu não sabia. Aí eu sempre tive vontade de dar aula. Aí eu lembro que logo depois que eu me formei, eu iniciei um mestrado. E eu falei assim, não, vou terminar o mestrado, vou dar aula. Só que acabou surgindo nesse meio tempo uma oportunidade. Aí eu fui trabalhar lá em São José dos Campos, fui trabalhar na Ambev. E eu não trabalhei com engenharia. Olha, para você ver a diversidade do campo de engenharia, eu trabalhava com a parte de suprimentos. Tá. Então, eu fazia compras, prazo de pagamento, toda essa parte que precisa de uma análise mais estratégica que o curso de engenharia fornece. Fornece também, é isso que eu ia dizer. Não é porque é engenheiro que trabalha só com construção. Exatamente, né? é isso que a gente tem que ter em mente. Aí eu fui para lá, tive uma experiência incrível, só que eu senti a falta do meu mestrado. Aí eu falei assim, não, vou atrás, aí fiz meu mestrado, terminei meu mestrado, aí consegui um emprego lá em São Carlos mesmo, eu morava em São Carlos antes, numa empresa que fazia câmera para satélite. Câmeras para satélite, olha que curioso. Eu fazia todo o projeto térmico da câmera para satélite. Aí tem um programa que ele mandou a gente, para vocês terem ideia, para a França, para aprender com eles toda a tecnologia, como que a gente projeta e trazer aqui de volta para o Brasil. Que legal, muito bacana. Então foi uma experiência assim, única, digamos assim. Sim. Quando eu falava, fiz câmera para satélite, mas como assim? Eu imagino que você conheceu outras faculdades e tal. Eu queria que você fizesse essa análise, assim. Como é que tá Votuporanga nesse patamar junto a outras faculdades por aí? Olha, Votuporanga, eu vejo... para vocês terem ideia, eu me formei em Ilha Solteira, na Unesp. Depois eu fiz meu mestrado em São Carlos, na USP. E hoje eu estou aqui na Unifev. E a Unifev, ela está igual para essas 3 universidades. Eu falo com relação ao ensino, corpo docente. A gente tem pessoas muito qualificadas aqui ensinando. E nossa estrutura, para mim, eu vejo um diferencial gigantesco com relação a todas, tá? Se equiparando no mesmo patamar. Eu acho que isso é muito legal, você voltar para suas raízes de Votuporanga e conseguir ver essa evolução da... Santo de casa faz milagre. Exatamente. Também, né, Rodrigo? E tem essa questão do estágio, que é muito legal, né? Você citou aí essa questão da experiência. Enquanto já começar na faculdade, já começar com estágio também. O tanto que isso é bom, Não, né? O estágio, eu acho que todo mundo concorda que traz um enriquecimento cultural, um aprendizado. Eles aprenderem a seguir rotina, trabalho. Eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento na faculdade também e para a vida pessoal. E para pagar o curso. E para pagar o curso, de uma forma Isso é um detalhe importante. Beto, me conta, como é que você lembra do teu primeiro emprego? Como é que você entrou no mercado? Bom, como é que foi esse sufoco? Eu comecei fazendo engenharia civil. Verdade? Verdade. Mas então você não sabia direito ainda? Não, Fabiola. A gente não tinha oportunidade que os alunos têm hoje de ter uma orientação vocacional. Né? E na época também tinha algumas dificuldades, então eu optei por engenharia civil. Lá em Lins? Em Lins, tá. Em Lins. Engenharia civil em Lins. E aí eu me deparei com um problema de desenho técnico. Desenho técnico? Que era feito naquelas pranchas. Não era o teu negócio. Tinha régua T. E tinha caligrafia. O professor pedia pra gente levar uns par de lápis HB, cada um de um número. E tinha que, me lembro que tinha que apontar com estilete, usar lixa de unha. Olha lá. E aí tinha que escrever com uma letra técnica. Né? Em resumo, não me adaptei, desisti e fui para fazer farmácia, né? E comecei a fazer farmácia Marília, concluí o curso. E logo que eu concluí o curso, eu fui para Santa Catarina. Mas não no lado de Florianópolis, fui pro lado oeste de Santa Catarina, próximo à Argentina.
Na época era uma beleza. Faltavam profissionais farmacêuticos, né? Então a gente era super bem remunerado. Mas eu morava no porão do dono da farmácia. Nossa! Aí fiquei lá por 6 meses e nas férias de dezembro eu voltei para Marília, né, que é onde eu me formei. E na época eles tinham feito uma demissão em massa dos professores. E a coordenadora perguntou, o que você está fazendo? Estou trabalhando em Santa Catarina, mas já estava fazendo uma pós-graduação em Londrina, na UEL. Você não tem interesse da aula? Eu falei assim, eu tenho. Aí encaminhei meu currículo, teve um processo de seleção, entrei. E abandonei a farmácia lá de Santa Catarina. E aí eu comecei na parte acadêmica, né? Terminei minha especialização, depois fiz um mestrado. Né? E o mestrado, eu terminei o mestrado, mas ainda o diploma não tinha saído, eu entrei no doutorado na Unicamp. Né? E depois de 1 ano, eles me pediram um diploma do mestrado, e não tinha saído. Aí eles me desligaram do doutorado e me voltaram para o mestrado na Unicamp. Aí eu fiz o mestrado na Unicamp, e aí quando eu terminei o mestrado da Unicamp, saiu o meu outro mestrado da instituição que eu tinha feito. Então, fiquei com 2 títulos de mestre, né? Aí eu comecei a fazer o doutorado, foi quando eu ingressei na parte de prevalência de parasita intestinal com a população indígena. Eu tive experiência de ir para Dourados, a reserva indígena, fiquei lá 1 semana. Depois, alguns anos depois, eu terminei na parte do Xingu, a reserva indígena de Xingu, e juntei essas 2 experiências aí para concluir minha tese de doutorado. E já vim para Votuporanga, né? E nesse meio tempo aí eu tinha um banco de sangue também na cidade de Lins, aí é uma assessoria que eu prestava serviço para a Santa Casa de Lins e para os outros 2 hospitais. Então a vida era meio corrida, né? Dava aula e à noite chegava, pegava plantão. De dia eu tinha outro funcionário lá. E aqui em Votuporanga, cheguei em 2002, como eu já havia dito, e tive a experiência de entrar na coordenação em 2003, né? Passando aí por várias diretorias, né? E depois, em 2019, assumi a coordenação do curso de biomedicina. E cá estou eu. Pois é. 20 anos. É um longo caminho, né, Beto? Um longo caminho. A gente vê hoje, tem conversado sobre isso aqui em algumas rodas que a gente tem feito. Os jovens de hoje, eles têm muito essa coisa do imediatismo, né? Eu quero entrar na faculdade, eu quero começar a ganhar dinheiro, já não sei o quê. E você vê, a medicina demora um tempo, área de saúde, enfim, engenharia, vai um tempinho. É importante, né, que o jovem entenda que não é assim de um dia para noite, né? Não é assim. Ninguém é uma trajetória. Ninguém tem sucesso. Na assim. medicina, ele terminou, ele tem emprego. Já terminou direto, Já terminou, né? ele tem direto. Então, por exemplo, o aluno, aqui, o ano passado, a prefeitura contratou. E ganhando bem aqui entre nós. Contratou 6 alunos. Ganha Ela bem, tinha já. 6 vagas, né? E aí foram contratados essas 6 vagas para melhorar o PSF. E eu fiquei curiosa, porque nós tínhamos soltado uma turma, né? E aí tem aqueles alunos que escolhem fazer residência, tem alguns alunos que querem trabalhar um pouquinho até para ajudar a família, que dispendiou um custo alto, né? Durante o curso. E então eles querem trabalhar. Aí eu liguei lá, falei assim, nossa, vocês contrataram? Aí a menina da UES falou, nós contratamos, doutora Beth. Falei, quantos alunos são egressos da Unifev? Ela falou assim, todos. Beleza. Falei, nossa, que maravilha, todos foram contratados. E esse ano teve um caso interessante. Nós precisamos antecipar uma colação de grau, porque ele tinha passado no concurso do Mais Médico e ele tinha que assumir no dia 28. E a colação de grau dele era dia 28. Então, ele colou grau antes para assumir, porque ele já tinha passado numa região de Campinas. Então, o mercado de trabalho hoje, na medicina, é muito grande. Legal. Né? Então, é muito bom. Então, eles saem empregados. E eles saem empregados em qual área mesmo, doutora? O que eles podem fazer? Normalmente, eles vão para atenção básica. Tá. Que é a coisa Seria que eles rede têm mais municipal de experiência. saúde? Rede municipal de saúde, às vezes pronto atendimento em UPA. Tem muitos né? municípios Programa que não de têm saúde médicos, da né? família, Tem muitos municípios que não têm médicos formados lá, né? Esses dias eu recebi a comunicação de uma egressa, que ela está numa cidade, ela virou e falou assim, nossa, doutora Beth, eu estou muito feliz, eu acho que a faculdade me preparou muito bem, eu me sinto muito segura hoje para atender. Falei, que ótimo. Que ótimo. Pois é. Que bom. É, muito legal. E assim, aproveitando o gancho, a gente prepara muito bem os alunos. Por exemplo, os alunos que se formaram agora em farmácia, tinha uns 3 que atuavam na farmácia de alto custo.
né? Como contratados, não como estagiário. E eles terminaram o curso e já foram absorvidos em outro local. Então, a gente prepara o aluno, ele sai daqui e já vai para outra cidade. A exemplo também na farmácia hospitalar, que é um diferencial do nosso curso. Nós temos as 3 farmacêuticas que trabalham com farmácia clínica, são ex-alunas nossas. E o pessoal que se aprimora nessa área de farmácia também sai daqui e consegue emprego em qualquer outro lugar. Tem muitos municípios também que precisam. As farmácias, elas são obrigadas a terem um profissional formado? Sim, Beto? Como sim. É que é isso? Enquanto a farmácia estiver aberta, tem que ter um farmacêutico responsável. Tá. Essa é de acordo com as resoluções aí, né? Você tendo a farmácia aberta, tem que ter um farmacêutico responsável. Legal. Da segurança. É o responsável pelo medicamento, né? Responsável pela dispensação, pela orientação. Então, esse profissional tem que estar na farmácia. Tá. Então, isso é importante. O Beto, você esqueceu de falar um detalhe de sua vida. Que você é professor da medicina. Bom, verdade. Não, eu sou professor da medicina. E a doutora Beth falou assim, o curso de medicina começou em 2012. Nós estávamos nos capacitando desde 2008. Tá. Então, já quando surgiu a ideia do curso de medicina, nós já começamos a nos capacitar para essa nova metodologia ativa, que, por sinal, é um espetáculo. Eu ia perguntar isso para vocês. Como é o desafio de dar aula, né, gente? Porque vocês vêm do mercado de trabalho, tudo, e cada geração vai mudando, né, doutora? Cada jovem vem de um jeito diferente. Como é que vocês se atualizam? Posso dizer que é uma profissão assim, que não deixa a gente envelhecer. Porque a gente está sempre em contato com os adolescentes, sempre tendo que trabalhar numa linguagem para favorecer a compreensão deles, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Tem que se reinventar. E a cada nova turma são outras realidades, né? Que você tem que identificar a necessidade do aluno para poder tentar conseguir que ele cresça também. E ele falou da capacitação desde 2008, e eu me lembrei de um detalhe, que na medicina a gente tem uma capacitação continuada. Às vezes 2 vezes por mês. E o que é mais legal, e o Beto não vai me deixar mentir sozinha, porque ele está aqui, que às vezes a gente pega professor de fora, doutor, com experiência grande, né, em ensinar metodologia ativa, e eles vêm nos capacitar. Quando eles chegam aqui, que eles começam a conversar com o público da medicina daqui e vêm, eles falam assim, gente, vocês são muito capacitados. Quisera eu que a minha faculdade tivesse no estágio de vocês. Qual que é a nossa diferença? Os nossos professores também são altamente capacitados, são mestres, são doutores, né? O Beto é nosso professor, é doutor, e eles aceitaram e abraçaram a metodologia ativa. Então, tem escolas aí, tradicionais, que querem passar para a metodologia ativa, mas os próprios professores não aceitam. Eles não conhecem a metodologia ativa e não aceitam. Por exemplo, quando eu comecei aqui, eu tive um pé atrás com a metodologia ativa. Era metodologia ativa, mas eu não sabia o que era. Eu lembro de uma fala tua, numa capacitação, ainda você tendo essa mesma fala, falou assim, olha, eu estava com o pé atrás e hoje eu já aceito o método, né? Já aceito o método. Aí, eu abracei o método de paixão depois do mestrado. Aí, realmente, eu vi que aquilo era diferente, tanto que o meu filho, quando prestou medicina, ele prestou numa escola de metodologia ativa e eu não deixei ele fazer. Olha a ignorância. Hoje, minhas netas não fariam na tradicional. Elas iriam para a metodologia ativa. Então, é muito bacana e a gente tem essa capacitação continuada. Então, eu acho que isso também faz com que a gente, até de conflito de gerações, nós tivemos capacitação. Até para entender essa geração. É que a forma como a gente foi ensinado, eu acho, né? Essa forma tradicional, que é, querendo ou não, engessada de uma maneira. E é uma mudança para o aluno também, porque o aluno vem do ensino tradicional e quando ele se depara com essa metodologia ativa, ele sente uma dificuldade. Dá um baque, né? Então, assim, ele passa por uma adaptação, né? E aí, depois que ele vê que funciona... Mas a hora que ele sai, ele fala que ele não faria tradicional se ele tivesse que entrar de novo. A educação tem que se reinventar, né, gente? E nos outros cursos da área de saúde, nós estamos implantando também, gradativamente, as práticas da metodologia ativa, que está sendo muito legal, muito bacana. A metodologia ativa, em resumo, é a mão na massa, é isso? É, mão na massa, mas direcionado, né? Tem que ter um professor supervisor. Né? Você não pode deixar o aluno desamparado, vamos dizer assim, né? Então tem que ter sempre um professor supervisionando e orientando e direcionando. Porque eu acho que a metodologia ativa é uma inovação para os jovens que estão com
uma experiência diferente da que nós tivemos. Né? Acho que vale a gente ressaltar isso daí. Então, Beto, a diferença é o seguinte, que tem estudos que o jovem de hoje, ele não consegue ficar mais de 20 minutos ligado, focado. Ele já vai pegar o celular, ele já quer fazer outra coisa. E a metodologia tradicional, nós ficamos horas assistindo. Né? Eu ainda tenho essa paciência de pegar um professor bom, às vezes ele vai dar uma aula, mesmo que for online, né? Eu tenho feito alguns cursos online, ele pode falar meia hora, 1 hora, eu não consigo prestar atenção. O problema é que a juventude de hoje ela é muito interativa, ela, né? Dispersa, né? Muito dispersa. Então, a metodologia ativa você consegue segurar. Então, por isso que eu acho que essa metodologia foi mudada, né? Em razão da mudança das gerações. Sim. Perfeito. E o legal, acho que a gente não precisa deixar a metodologia tradicional, né? Eu acho que a gente anda com as duas lado a lado. Eu acho que isso é importante. Nós temos algumas coisas na tradicional. Por exemplo, nós temos as conferências no tradicional e o estudo de caso integrado, que são 2 professores, que ainda é tradicional. Não, é o que eu falo. É o que o Beto foi bem claro. A medicina tradicional, excelente. Nós nos formamos e estamos aqui. É que essa metodologia foi adaptada para essa geração. Com certeza. Legal. Rodrigo, como é que é para você, como é que é esse dia a dia de aulas aí, essa rotina de contato com os jovens? Eles acharam que você era aluno quando você chegou? Teve uma vez que eu estava sentado, porque acho que tinham 3, 4 alunos que estavam no final do semestre. Aí chegou, eu não lembro quem chegou e falou assim... eu vim procurar o professor. Não, eu sou professor. Eu pensei que você fosse aluno. Mas isso é bem legal, assim. Eu acho que é o que ele falou. A gente aprende cada dia mais com os jovens. Eles têm uma visão diferente de como a gente aprendeu. E eu acho que esse aprendizado, você se reinventa, né? Então, isso que ele comentou, que o Beto comentou com relação ao ensino, que a gente chega numa turma e a gente tem que entender como essa turma funciona. Isso que eu acho legal. Cada turma funciona de um jeito, então você se adequa a ela. Isso eu acho muito legal. Então, cada semestre que a gente vai ministrar uma aula para uma turma diferente, a gente fala, não, vamos ver como é a forma de avaliar, porque nosso método de avaliação não pode ser sempre da mesma forma. Eu acho que isso que eu venho aprendendo cada vez mais com essa geração e vem me trazendo umas experiências ótimas. Isso que você falou é verdade. A gente ensina, mas a gente aprende bastante também. Né? Aprende bastante. Conta pra mim, assim, vocês já passaram alguma coisa, algum perrengue na profissão, algum mico, alguma coisa que marcaram vocês, assim? O que vocês podem contar sobre isso? Fabíola, foram vários, assim. Vou tentar lembrar alguma coisa. Vamos pensando aí, gente. Lidar com pacientes não é fácil. Tem que ser um pouquinho psicólogo também, né, Beto? Tem. Porque às vezes o cara tá com problema de saúde, mas ele quer alguém que ouça, né? Mas não, eu tô passando por isso, aquela coisa. Algumas coisas inusitadas que aconteceu, por exemplo, numa prática de exame parasitológico de fezes, né? Então tinha uma aluna que ela não queria de jeito nenhum. Naquela época ela tinha, né? Não vou, não quero fazer isso na minha vida, não quero. Mas você tem que fazer. Para você ser aprovada, você pode não atuar nessa área depois, mas você tem que saber fazer um exame parasitológico. Vai, vamos lá, vamos junto. Aí se paramentou toda, né? Quero escolher minha latinha. Tinha uma caixa, nós tínhamos pego material de uma creche, né? E ela pegou. Essa não, tá pesada. Não acredito. Essa tá mais leve. Aí ela abriu a latinha e ela não tava olhando, né? E era fezes diarreica. No que ela abriu, escorreu na luva dela. Aí falou assim, dá uma olhadinha o que aconteceu. Ela olhou, Fabíola, ela colocou a latinha na mesa e fez assim, tira a mão do cabelo. Ela colocou a mão assim, olha, vai embora pra casa, toma um banho, repensa. Se você quer ser farmacêutica, biomédica, vamos. Tem gente que desiste na hora desses exames, assim, doutora, na prática, de ver sangue, fala, meu Deus, eu não sabia, desmaia. Tem gente que desmaia, né? Sério? E, principalmente as primeiras vezes. Depois eles vão se adaptando, principalmente na hora que vê sangue. Então. Né? Aí ele tem aquele mal-estar, aquela lipotímia, você já manda sentar, já segura, depois ele
melhora e consegue. Difícil desistir por isso. Um médico desmaiando, já pensou? Imagina. Ainda bem que ele foi na faculdade, né? Eu conheço um médico que desmaia quando vê o sangue dele, só. Ah, só o dele? Só o dele? Tá ótimo, então. Eu não vou contar quem é, mas aconteceu. Curioso. Uma vez eu fui fazer uma sutura, ele começou a ficar branco. Eu falei assim, mas que é? Não posso ver meu sangue. Engraçado. Rodrigo, por que ainda vale a pena fazer faculdade? Por que vai? Eu acho que a vivência e o aprendizado que, tanto com os alunos, quanto com os professores que você adquire, eu acho que é algo extraordinário. É algo, eu acho que te prepara tanto como pessoa, como profissional para o mercado de trabalho. Eu acho que esse aprendizado que você adquire durante os 5 anos, 6 anos ou 4 anos de formação... Engenharia são quantos anos? 5 anos. 5 anos. É. Período noturno. Período noturno. Tá. E os estágios você pode começar a fazer desde o começo, desde o primeiro ano? Você pode fazer, aí ele entra como atividade extracurricular, mas o estágio obrigatório é só no final, que nem, acho que, da biomedicina. Mas você consegue pagar parte da faculdade já desde o começo, Sim, então? desde o começo. A maioria dos nossos alunos, eles já trabalham. Então, eles já chegam com uma bagagem técnica, assim, incrível. Tanto que eu falo de aprendizado, às vezes você aprende, você discute problemas de engenharia com nossos alunos do primeiro e segundo ano, porque eles já chegam. Eles só precisam do fundamento teórico e a gente ajusta algumas partes da prática com os vícios de profissão. Tá. Então, isso é muito legal. Como é que você diferencia a questão arquitetura e engenharia? Arquitetura e engenharia. Tem uma rixa, cadê o Fernando? Então, pois é. Tem a Poliana da arquitetura, a Poliana que ela teve aqui também, essa semana. Também formação. Eu falei, e aí, Poliana, como é que diferencia essa galera? Porque vocês trabalham muito juntos, Sim. mas tem um... Tem uma diferença. Eu acho que a arquitetura, ela envolve um pouquinho mais no layout do local. Sim, eles fazem projetos, mas eu acho que a engenharia civil, ela é mais focada com a estrutura. Então, tem umas diferenças, assim. Eu acho que um não vive sem o outro. Ela falou pra mim assim, olha, a arquitetura, ela tem que ouvir mais as necessidades. Sim. Ela é um profissional um pouco mais psicólogo, assim, né? Não, é uma definição muito boa mesmo. É. O engenheiro, querendo ou não, é um pouquinho, às vezes, mais prático, assim. Mais prático. Eu acho que por isso que porque às vezes o engenheiro faz de uma forma e esquece o layout toda a produção. Aí, não, vamos lá. Vamos ouvir o arquiteto e ver como é. Então, eu acho que é legal isso, os dois lado a lado, para ficar algo... completo, bonito de se né? ver, completo, estruturado. Tá certo. Seria relativo ao médico e à enfermeira, Sim. né? E ao bioquímico, eu acho, é o que ele falou. Você tem que trabalhar em conjunto. Exatamente. Né? Um não vive sem o outro. Não vive sem o outro, de jeito nenhum. Por que vale a pena ainda vir para a faculdade, Beto? Fala aí para essa galera que muitos... Fabíola, eu vou contar assim, a minha experiência dentro desse período de vida, vamos dizer assim, né? A faculdade é um período de vida. E é um período de vida marcado por muitas mudanças. Né? Você está saindo aí da adolescência, já entrando para a vida adulta. Então, isso marcou muito a minha formação, pessoalmente. E em termos de capacitação, eu acho que se eu não tivesse uma profissão concluída, eu não sei o que eu seria, né? Porque eu acho que ter um ensino superior é fundamental hoje em dia, né? Para você se capacitar, para você direcionar. E a gente sabe que a escolha é muito importante e é muito difícil, porque você está escolhendo uma profissão para atuar para o resto da vida. Então, acho que tem que ser muito bem pensado, muito bem estruturado, né? Para você não desistir do meio do caminho, como eu desisti com 6 meses, foi um período curto, mas teve uma desistência, teve uma perda de 6 meses, né? Então, acho que assim, a escolha tem que ser muito bem feita, independente se ele for fazer engenharia, se ele for fazer medicina, farmácia ou biomedicina, ele tem que fazer aquilo que ele gosta, né? E fazer bem feito, porque isso ninguém vai tirar dele. Né? E o mercado de trabalho, ele precisa de todos os profissionais capacitados. Né? O mercado de trabalho está em falta de profissional capacitado. Que eu acho que isso é importante para o jovem que está pensando em buscar uma profissão entender que ele tem que passar por esses 4 anos e meio, 5 anos, ou 4 anos, ou 6 anos, que é um período da vida dele que vai ter que se dedicar aos estudos. E passa tão rápido, né? Depois ainda tem tanta vida pela frente, Depois né? quer voltar, né? Não, sem contar o relacionamento que você faz aqui dentro. Sim, as amizades, né? Tanto que é divertido, né? Doutor, eu estive nos cerimoniais de formatura desses jovens, né? Agora no meio do ano da Unifev, e me emocionou muito, assim, né? De ver o quanto é interessante, né? Eu queria
a tua análise, você como profissional, já está no mercado há bastante tempo, e aí ver aqueles jovens saindo formados como médicos, né? Como é que é para você ver e vivenciar esse momento, assim? Mas é aquilo que você falou, é uma satisfação muito grande, porque é um trabalho conjunto, né? De todos aqueles que trabalharam, cada docente, ele dá de si. E é aquilo que o Beto falou, ele troca, porque ele também recebe. Mas quando você vê que você está soltando aquele indivíduo pronto, porque ele vai... A medicina você tem que aprender a vida inteira. Né? Você nunca está pronto, nunca, não. Mas que ele já está apto para sair, para enfrentar o mercado de trabalho, é muito emocionante, né? Eu nem posso falar disso, porque toda formatura eu choro. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Quando eu vejo, eu olho, eu brinco com eles que agora, quando eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer de costa, porque eu não posso olhar para eles. Porque você lembra das cenas. Às vezes eu lembro até os lugares que eles sentavam, por exemplo, sim, quando eles entraram no primeiro período. E aí você fala, nossa, eles estão saindo, que gostoso, né? Então, é emocionante. E a pandemia trouxe, né, um novo momento também para a medicina, eu imagino, né, doutora? Os médicos, eles já eram conhecidos como super-heróis, mas aí na pandemia a coisa ficou ainda maior, né? Na pandemia aconteceu uma coisa muito interessante, porque eles estavam precisando de profissionais. E eu tinha o último período, o 6º ano. E aí, eu vou, toda quarta-feira, eu fico na Santa Casa para dar atenção para os internos. E aí um grupo de internos veio me procurar, porque eles queriam trabalhar na pandemia. Quando todo mundo corria, tinha um monte de gente que não queria nem ver, que fechava consultório, que não queria saber. Aqueles meninos vieram pedir para trabalhar na pandemia. Aí nós conversamos o que é que eles estavam aptos para fazer, né? Aí estava montando, naquela época estava montando aquele hospital de campanha enorme. Sim. E esses meninos foram trabalhar no hospital de campanha. Então, foi uma coisa... Essa foi a formatura que eu mais chorei. Na e ela foi online? A formatura? A formatura? Não, a missa foi presencial. Tá. Foi essa que foi a missa presencial? Foi online? Não, foi online. Foi online. Foi online essa. Então, foi muito interessante, foi muito bonito. E mudou? O ensino de medicina mudou depois da pandemia? Em algumas questões? Mudou. Mudou, as pessoas mudaram, né? Por exemplo, até hoje, eles ficaram muito tempo de máscara. Aqui, a Unifev foi, assim, espetacular no problema da pandemia. Nós fomos uma das primeiras escolas a voltar a fazer presencial, mas com todo o aparato. Então, mudou-se o laboratório de histologia, era uma mesa onde tinha vários microscópios, um do lado do outro. Nós fomos para uma sala enorme, onde tem uma mesa redonda, um microscópio por mesa, 1 metro de distância cada mesa da outra, e até hoje é assim. Então, nós temos 36 mesas nessa sala, com 36 microscópios. A Unifev, ela forneceu máscara para todos os alunos sempre, tanto a Face Shield quanto a N95. Então, os alunos já chegavam, recebiam gratuitamente. Quando deteriorava a Face Shield, eles recebiam novamente. E teve também uma questão de entrega de álcool em gel também, né? Sim, a farmácia universitária ela produziu o álcool gel para a Unifev e para o município inteiro. Foi muito. Você lembra quanto? Assim? Não lembro, Fabiola, mas assim, o volume foi muito grande. Eu lembro que até para o comércio vocês doaram... Sim, para o comércio, ação comercial. Álcool. Então, mas assim, vocês produzem até hoje, né? Até hoje nós produzimos. Porque na nossa sala ainda tem o álcool gel. Diminui bastante, né? Porque assim, o uso acabou diminuindo bastante. Gente, eu fiquei viciada em álcool em gel. Aí eu tô aqui querendo um álcool em gel agora. Não ficou bom? Então, são hábitos que eu gostei desse hábito. Após a pandemia. Eu achei importante esse hábito. Hábitos que mudaram após a pandemia. Muito legal. A farmácia, além desse atendimento, ela tem um atendimento ao público também. Tem atendimento ao público. Nós temos na farmácia 2 focos. Um que a gente trabalha com farmácia comunitária, que é através de doação de medicamentos industrializado. E também nós temos a farmácia de manipulação, onde os medicamentos são preparados individualmente, com receita médica, né, e são aí dispensados para a população. Então, nós temos esses 2 focos aí. Muito legal, muito bom. E só uma coisa que eu queria mencionar, enquanto professor, é assim, quando você trabalha numa indústria, por exemplo, vamos produzir canequinha. Você produz a caneca, você vê a caneca funcionando, tá lindo. E quando a gente forma um profissional, muitas vezes a gente não sabe para onde esse profissional vai. E esses dias atrás, tinha uma professora que ela até postou no Instagram dela, a professora Kátia, ela pegou um
o material que é utilizado na aula prática, um disco de antibiograma para saber resistência de bactéria, e ele olhou o nome da responsável, era o nome de uma ex-aluna nossa. Que legal. Né? Então, assim, isso dá muito orgulho para a gente, saber que esses profissionais estão no mercado de trabalho. Mas a gente não tem muito esse retorno. Então, faço um apelo aqui para o pessoal que se formou para contar para a gente onde é que eles estão, o que eles estão fazendo. Que isso é muito bacana mesmo. Comentem nas nossas lives aí no nosso YouTube, né? Isso a gente vai colocar essa live no ar. Quem sabe aparecem aí farmacêuticos, médicos, biomédico, engenheiro. Queremos saber onde vocês estão, o que vocês estão fazendo. Isso é um orgulho para a gente, né? Saber onde é que vocês foram parar. Numa próxima temporada do Unicast, a gente quer, inclusive, trazer egressos aqui. Eu sei de uma biomédica que ela trabalhou na pesquisa clínica aqui na Santa Casa, ela foi chamada para uma multinacional e hoje ela roda o país aí na parte de pesquisa clínica. Muito satisfatório isso daí. Muito bom. Médicos também devem ter para todo lado, né, doutor? E às vezes eles querem voltar, né? Nós temos um do primeiro período que foi para a USP, fez clínica lá. E aí, inclusive, se saiu muito bem. E aí, quando ele entrou na clínica, o professor falou assim, onde você se formou? Ele sempre foi muito bom, Almir. Ele falou assim, Almir? O Almir. Sim. Votuporanga. Ele falou, Votuporanga? Onde fica? Né? Aí ele fez clínica, depois ele fez cardio e agora ele está fazendo hemodinâmica. Que bacana. Né? E ele quer voltar para cá. Aí você já fala que ele vai vir aqui no Unicast. E ele adora vir aqui, viu? Os meninos das ligas vivem chamando ele para dar aula de cardio, ele adora. Que joia, muito bom. Eu adoro aquele projeto da bateria também, como chama? Da javalaria. A javalaria do curso de medicina. É emocionante. Eu adoro ver a javalaria também, eu gosto muito legal. Você vê música dentro da medicina, né? E na formatura, despedida que eles fizeram, né, pessoal? Foi muito legal. Quando eles entram, tem um dia que a gente faz a parte de integração. Então, eles se separam, divide a classe em 6 grupos e eles vão conversando entre eles. Então, o que você faz, o que você gosta. Aí, na hora de apresentar, eu apresento você. Você apresenta o Beto apresenta ele. Né? E aí, você fala, ela gosta ela toca piano, ela faz futebol. E aí o pessoal já está aceso, a javalaria já está escutando. Quantos tocam, quantos gostam de música e já vão lá e já puxar. O pessoal da atlética, que faz esporte, que eles competem, eles já vão lá buscar os quinados, que jogam tênis, que jogam futebol. Que legal. É bem legal. Então, isso já vai fazendo uma união, né? Eles já introduzem o aluno já fica à vontade na faculdade. Então, desde o primeiro período, eles já também entram nisso. Muito legal. Se eu tivesse javalaria aqui, eu colocaria para tocar agora. Olá! Gente, obrigada pela vinda de vocês aqui hoje, pela participação muito de legal, vocês. Podcast. Divertido, né, Beto? Você gostou de debutar no podcast? Muito legal. Posso vir outras vezes aqui, gostei. Que legal. Não, o podcast Unicast, eu espero que tenha vida longa aí. A gente vai trazer egressos, como eu comentei com vocês, outros professores, e a gente vai pensando aí, porque é um conteúdo muito jóia. Então, obrigada, Beto, Farmácia e Medicina, Obrigado. Rodrigo das Engenharias e doutora Beth da Medicina. Muito também. Obrigada de coração. O meu foi o primeiro. Também, olha lá. Também? Não, o meu primeiro. Eu sou bem mais velha que você. Você imagina o que significou o podcast para mim. Não agora, né? Mas eu demorei muito tempo para saber o que era podcast. Que era o podcast, pois é. A TV se reinventando, a comunicação se reinventando. E a TV Unifev, claro, trazendo novidades, sempre inovação aqui para nossa Unifev, nossa querida casa. Obrigada a vocês pela companhia. A gente fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV. E a gente tem também a rádio com o aplicativo, 24 horas no ar, nossa programação musical e o nosso YouTube também. Então, um grande abraço e a gente volta na próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Nosso bate-bate.